Olá, graça e paz. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo bíblico. Hoje o nosso vídeo é para que nós possamos recordar a aula que foi ministrada ontem, no dia 27/3, e na verdade a gente teve alguns problemas técnicos, né? Então a gente se sente assim na obrigação de colocar novamente essa aula à disposição da igreja e de todos quantos quiserem compartilhar conosco essa porção de ensino, tá ok? Então você é bem-vindo, vem conosco, pega sua Bíblia, pega seu caderno e vamos aí juntos então poder tirar bastante proveito daquela porção tão especial que o Senhor reservou para a gente para essa data, tá bom? Então, o que nós estamos estudando? A gente está falando sobre os sermões de Jesus no Evangelho segundo Mateus. Essa é a grande temática que nós estamos abordando. É um tema assim amplo, ele é grande. Nós estamos ainda no primeiro dos sermões, que é o Sermão da Montanha, e o objetivo desse estudo, na verdade, é um fortalecimento para o discipulado. Nós entendemos que a vida cristã ela não pode ser jamais dissociada de um bom discipulado. O discipulado é algo que deve ser assim uma constante e uma crescente na vida de todos nós, de forma que nós tenhamos sempre Jesus como nosso alvo, como nosso modelo, como nosso paradigma. Ele é a nossa referência absoluta para todas as coisas. Então, ao estudarmos a palavra de Deus, ao estudarmos as suas palavras, não é, aquelas que são dirigidas da boca de Jesus diretamente aos discípulos, né, naqueles ensinos específicos no Evangelho segundo Mateus, nós vamos ter assim uma porção enriquecedora para esse processo de crescimento, tá bom? Então, a gente hoje está falando então e regravando a quarta aula, né, dentro dessa temática no nosso estudo bíblico, e a gente vai falar um pouquinho então sobre a prática da justiça. Do que trata a prática da justiça? Ora, o Evangelho segundo escreveu Mateus, ele registra no capítulo 6, o versículo 1, o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Olha só que severa advertência que nos traz Jesus. Então, nós havíamos falado na aula anterior de uma relação existente entre a experiência de vida dos discípulos com a lei. E Jesus faz uma relação mostrando estas coisas. Em partes a lei é atenuada, em partes a lei é agravada, e é necessário essa compreensão. E é claro que a experiência de vida ela se dá e somente é possível pela maravilhosa ação do Espírito Santo na nossa vida, não é? Então, hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre a prática da justiça. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, guardai-vos. É interessante porque no tema da aula 2 nós tratamos sobre sermos sal da terra e luz do mundo. E ao sermos sal da terra e luz do mundo, a gente tem um ensino de que é necessário, é urgente que, como igreja, como discípulos, nós estejamos entre as pessoas e que Deus seja glorificado através da nossa vida. Agora, Jesus ele vem trazer uma lição que parece estar na contramão disso tudo e aparece até de uma forma paradoxal, porque se nós somos a luz do mundo, como é que essa luz ela vai ser uma luz escondida se eu tenho que esconder as obras que eu realizo, não é? Então, às vezes a gente tem uma impressão de que alguma coisa não se encaixa, quando na verdade é justamente aqui que a gente vai perceber a questão da nossa insignificância e ao mesmo tempo daquela vaidade que muitas vezes ocupa o coração daqueles que estão a serviço de Deus no reino. Queridos, olha só como acontece. Nós temos assim entendido e temos observado a história, a trajetória do povo hebreu, dos judeus como um todo, ao longo de todo o Antigo Testamento, e nós percebemos assim que
especialmente após a reconstrução do Segundo Templo, quando houve um grande movimento entre os judeus para uma preservação, não é? Uma preservação, especialmente no Reino do Sul, né? Israel, no Reino do Norte, já vivia já uma outra condição, mas especialmente o Reino do Sul, a reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém, tudo isso traz para o povo judeu um peso, eu diria assim, uma mudança, uma ressignificação das coisas, de forma que eles passam então a proteger a expressão da sua religião. Então, a partir desse tempo é que surgem as sinagogas, é que vão surgir os partidos religiosos, não é? É pós-reconstrução do Segundo Templo. Então veja que nós olhamos todo o Antigo Testamento e a gente não lê coisas de fariseus, escribas, saduceus, a gente vai enxergar essas coisas somente no Novo Testamento. Quer dizer, naquele período chamado de período intertestamentário é que essas coisas passam a existir. E no exercício da preservação da sua religião, os judeus, eles tiveram assim, e especialmente esses que faziam parte das sinagogas e tinham uma participação ativa no templo, não é? Essa religiosidade, ela se tornou exacerbada. E nos dias de Jesus isso fica notório, porque, de certa maneira, Jesus, ele aponta isso como sendo uma coisa ruim, não uma coisa positiva, não é? E aqui ele está dizendo e fazendo uma comparação justamente com eles, dizendo exatamente isso. Olha, tome cuidado. Tome cuidado para que a prática da sua experiência de fé na vida, né? A gente pode chamar com o devido cuidado, a sua religião, não é? É o exercício da sua religião, com todos os devidos cuidados, né? Mas a prática da sua fé, vamos supor assim, a prática da sua fé na vida, ela tem que haver o devido cuidado. Para quê? Para que você não venha se tornar um hipócrita, acreditando que é por sua causa que as coisas acontecem, ou que é por sua causa que simplesmente a situação do mundo ela é melhorada, ou que a vida das pessoas é mudada ou transformada, né? Como se você tivesse em si mesmo condição de realizar tais coisas. Então Jesus, ele nos desnuda e nos coloca no devido lugar ao falar a respeito da prática da justiça. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, não pense que porque você é discípulo, não pense que porque você é um escolhido de Deus, que você tem sobre você a condição em si mesmo de fazer sozinho, como você bem entende, a mudança do mundo. Não é dessa maneira, né? Jesus está nos colocando no devido lugar, dizendo assim, olha, caminhe comigo, né? Junto comigo você vai viver grandes coisas. Então, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Olha só, Jesus está falando assim, não queira ser aplaudido, não queira realizar algo para ter dos homens o louvor. Não é para você o louvor, não é você que faz, você não é o merecedor da boa ação, não é? Então ele fala assim, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então, o que eu quero mencionar aqui, meus irmãos, é que as boas obras que nós realizamos, aquilo que nós fazemos por meio da fé, todas essas coisas, elas vão necessariamente trazer para nós galardão. O que é o galardão? Galardão, ainda que a Bíblia não descreva com toda a clareza o significado do galardão, mas nós entendemos que o galardão é aquela porção especial, não é? Aquela porção extra de premiação por algo que Deus dá ou retribui, né? Pelo mérito de algo realizado. Então veja só como é interessante, né? Jesus, ele não quer que nós busquemos o mérito, ele não quer que nós busquemos o reconhecimento dos homens. Mas ele, ao escondermos isso, ao agirmos com a devida discrição, ao agirmos com o devido cuidado, nós sempre teremos da parte de Deus recompensa. Então, se nós temos um estilo de vida no qual nós buscamos a recompensa dos homens, nós estamos andando na contramão do Evangelho. O Evangelho me faz compreender que eu devo fazer as coisas de forma secreta
escondida, né? E ele vai dar o exemplo. Por exemplo, na questão das esmolas. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Olha só que coisa linda, né? Olha que exemplo que nos traz o Senhor Jesus. Perceba que a esmola é para ser realizada. Em outras palavras, Jesus espera que os seus filhos, os seus discípulos, ajam com compaixão, com misericórdia, que olhem para a miséria do outro e se identifique com ela a ponto de, em havendo possibilidade, estenda a mão para resolver a situação ou para ajudar e contribuir para que aquela situação seja amenizada. Agora, preste atenção a uma coisa importante, irmãos. Isso deve acontecer de forma discreta. Eu vejo hoje alguns vídeos na internet de gente que filma, né? Eu citei isso ontem na aula e eu acho que é importante registrarmos isso nesse vídeo. Pessoas que muitas vezes elas fazem uma live, por exemplo, no Face, para num semáforo tal, e o menino está vendendo bala, e ele vai e compra toda a caixinha de bala com uma nota de R$ 100 e devolve a caixinha de bala para o menino e sai trombeteando. Olha que gesto bonito, né? E as pessoas falam, uau, precisamos mais de gente assim. Olha, o gesto em si é ótimo, mas a maneira como a pessoa faz, declarando isso, né, publicando isso, anunciando isso num vídeo no Facebook, eu diria assim, ela pode receber os aplausos dos homens, mas de Deus ela não vai receber nada, porque Deus não age dessa maneira. Deus não espera que nós venhamos agir dessa maneira, né? Deus não quer elevar aquele que faz o ato de justiça em detrimento do outro. Porque preste atenção num detalhe, meu irmão, quando nós fazemos isso, quem está sendo exposto é o que recebe ajuda, é o que se encontra na condição de ajudado, não é? A pessoa que é trombeteado o auxílio, a pessoa auxiliada, ela fica envergonhada pela condição que ela está, não é? Então, para que se evite essa condição de humilhação, de vergonha, além daquela que a pessoa já tem que encarar todos os dias na sua dependência, então Jesus ele traz essa severidade nessa advertência. Para mim isso fica bastante claro de que não há no coração de Deus o desejo de que os menos favorecidos sejam expostos pelos que são mais favorecidos, especialmente nas questões econômicas, não é? Então, isso deve ser assim, nós devemos ter esse cuidado, amados, na realização ao praticarmos o bem, não é? Se você pratica o bem, faça-o diante de Deus. Não saia trombeteando, não coloque uma fanfarra adiante de você, uma banda, né, tocando pratos diante de você. Olha, fiz o bem, né, eu dei uma esmola e vão os pratos tocando e a banda passando e você, né, sendo aplaudido pela multidão. Jamais, né? Que nós realmente possamos fazer isso. Agora, perceba, como então? Então Jesus está dizendo, faça de forma secreta. E como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que recolher essa pessoa, tirar ela daquela condição, oferecer o que eu tenho a oferecer e devolvê-la na condição? Nós não temos muitas vezes como fazer isso, né? As pessoas, é possível que alguém veja que nós estamos dando a esmola, mas essa não deve ser a motivação no coração. Essa é a questão. Então a motivação do coração, ela deve ser, olha, eu quero realmente ajudar. Eu quero realmente ser instrumento de Deus na tua vida. Eu quero abençoar a tua vida com um pouco da porção que eu tenho recebido, não é? Então, esse é o coração que Deus espera que nós tenhamos. Então, não o coração de querer buscar promoção em meio ao sofrimento alheio. Isso realmente ruim aos olhos de Deus. E quando se trata de autopromoção, muitas vezes a gente fala da questão da promoção e da autopromoção, e no ambiente religioso isso não é diferente, né? As pessoas muitas vezes têm uma necessidade de autopromoção, e elas fazem e buscam essa autopromoção, inclusive, não é?
Por exemplo, quando a questão é, por exemplo, a oração. Jesus ele fala assim: "E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa." Olha só que interessante, né? O que, que era o orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças? A pessoa se colocando numa condição de visibilidade. A pessoa querendo mostrar para os demais que ela tinha um nível de espiritualidade que era superior aos dos outros, não é? Hoje é muito engraçado, nós vivemos um tempo interessante a esse respeito, né? Parece que o irmão que às vezes é mais recatado, ou que, né, às vezes na prática, até no momento da adoração, a pessoa é um pouco mais quieta, parece que ela não adora igual aquele que levanta os braços, né? Então parece que há as pessoas fazem meio que um julgamento a respeito da espiritualidade alheia ao observar determinados comportamentos, quando na verdade Jesus espera totalmente o contrário. Jesus não quer que o nosso coração seja motivado por isso. Olha, eu vou orar bonito, vou fazer uma oração aqui bonita para que a igreja me reconheça como um homem espiritual. Essa pessoa não conheceu ainda o propósito da oração em comunhão com os irmãos, né? Nós oramos com o nosso coração, nós oramos com o nosso espírito, nós oramos de forma espontânea. Nossa oração ela procede de um coração rendido ao altar de Deus, na certeza de que não somos melhores que ninguém e também não somos piores, mas é importante entender que quem opera todas as coisas é o Senhor. E às vezes isso parece que está um pouco fora de lugar, não é? Então Jesus ele traz essa advertência e ele traz com isso uma mensagem. Ó, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então ele fala de uma necessidade de buscar a Deus, de orar em secreto a Deus. A tua oração, as tuas tristezas, as tuas mágoas, as tuas queixas, as tuas vitórias, os teus deleites, queridos, isso é coisa para que vivamos e experimentemos no particular com Deus. Então, perceba que hoje fala-se muito em intimidade com Deus. Eu acredito que isso é algo necessário. É necessário que todo discípulo do Senhor tenha intimidade com o seu mestre, tenha intimidade com o seu Senhor. É necessário que eu e você tenhamos intimidade com Deus, sim, mas o lugar de intimidade é no quarto. O lugar de intimidade é num ambiente onde esteja você e Deus apenas. As pessoas querem ter intimidade com Deus muitas vezes em ambientes públicos, na reunião do culto, não é? Então ali fala-se, por exemplo, olha como confunde-se as coisas, né? A tal adoração extravagante, né? Adoração extravagante. Eu não quero criticar a adoração extravagante aqui, mas eu quero fazer pensar que às vezes muitas pessoas, para externar uma extravagância, realizam algo em público que no secreto nem passa pela cabeça delas realizar. Então, o que há no coração da pessoa? O que será que motiva aquele coração? Será que ela não está querendo ser reconhecida, aceita pelo grupo que está à sua volta? Será que ela não está querendo ser enquadrada, digamos assim, entre aqueles que são destacados do grupo? Será que ela não quer uma posição privilegiada entre estes? Então, os seres humanos são fantásticos, não é? Às vezes eles buscam esse tipo de coisa. Eu me lembro que quando eu recebi de Deus o chamado pastoral, por algumas vezes eu relutei em comentar com o pastor da igreja, o meu querido pastor Isaías Agostinho de Souza. E o pastor Isaías, um homem de Deus, sempre ele e a família, uma bênção na nossa vida, e somos amigos até hoje, graças a Deus, mas não é do Isaías que eu quero falar. Deixa eu dizer. Então, o que acontece é que naquela ocasião eu falei, puxa, como será que o pastor vai entender quando eu disser para ele que eu quero ser pastor também, né? Na minha cabeça, talvez o pastor pudesse não gostar, porque mais um pastor, como mais um pastor na igreja,
né? Como mais uma pessoa querendo ser pastor se já tinha pastor ali, né? Eu não entendia como funcionava porque eu era muito recém-convertido, eu mal me converti já veio o chamado ao ministério pastoral. Então é interessante isso, amados, porque quando nós somos imaturos, eu estou dizendo isso para mostrar que na nossa imaturidade, esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa brota no nosso coração mesmo. Acontece que nós precisamos crescer, nós não podemos ficar presos a isso. Graças a Deus, né? A gente, depois de ler a Bíblia, depois de viver com Deus, depois de caminhar com o Espírito, de ser templo do Espírito, de ver milagres, de viver com o Senhor, milagres tremendos na área da provisão, da cura, a gente acaba vendo e conhecendo um Deus, meus irmãos, que é tão maravilhoso, tão grandioso, que essas coisas são tão insignificantes e irrelevantes, que realmente demonstra uma miséria humana àqueles que estão presos a estas coisas, não é? Então, você não precisa se esforçar com uma demonstração, com um estereótipo construído, né? Aquilo que você imagina ser uma bênção. Você não precisa fazer isso para que o grupo te aceite e seja abençoado por Deus. Nada disso, de forma alguma, de maneira nenhuma. Seja você mesmo. Jesus amou você não pelas suas muitas qualidades e nem tampouco pelos seus muitos defeitos. Ele amou você pelo que você é. E você é aceito por Jesus pelo que você é. Agora, se você está nele, evidentemente que as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E se fez novo, ora, louvado seja Deus. Um novo homem, uma nova criatura surge daí. E essa nova criatura precisa crescer, como um menino, uma menina, né, recém-nascida, que vai crescendo, se alimentando do leite materno e depois vai se tornando uma criança maior, um pouco maior e até chegar à adolescência e à idade adulta. Né? Jesus é o varão perfeito, é aquele modelo perfeito, adulto perfeito, que nós precisamos nos espelhar. Então, essas coisas de querermos nos afirmar em um determinado grupo, isso não tem nada a ver com a vontade de Deus para a nossa vida. Então, se quando você ora, você está preocupado com o que as pessoas vão pensar da tua oração, irmão, eu tenho uma recomendação para você. Ore mais em secreto. Está faltando isso na sua vida. Se você, de repente, está orando e está dizendo assim, será que as palavras da minha oração foram bonitas? Vai para o secreto. Vai para o secreto, porque esse tipo de pensamento, ele só está na sua mente, ou só enche o seu coração, porque está faltando aquele lugar secreto com Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, queridos, a gente ora em qualquer lugar, a gente ora em qualquer situação, e a gente não está preocupado com o que as pessoas estão pensando, porque nós não estamos orando para elas. Não é a elas que dirigimos a nossa oração, nós dirigimos a nossa oração a Deus. Nós podemos estar orando em favor delas, isso é possível, mas não direcionando a nossa oração a elas como se elas fossem responder a nossa oração, não é? Então, essas coisas precisam estar claras na nossa mente, no nosso coração. E aí, o texto continua dizendo assim, e orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Que coisa triste, né? Aquela oração que parece um mantra. Senhor me dá, 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 Senhor eu peço, Senhor eu peço, Senhor eu... Que coisa sufocante essa. Não significa, irmão, que você não, irmã, que você não possa orar, muitas vezes até que um determinado objetivo, um determinado desejo do teu coração venha a ser cumprido. De repente você tem alguém na sua família que você quer muito que se converta, é um alvo das suas orações. Não pare de orar por ele, ore sempre, ore todos os dias, até que essa pessoa se converta a Jesus. Fale do amor de Deus para ela. Então, essa é uma oração que deve acontecer com insistência. Agora, não, isso não é vã repetição. Vã repetição é aquela oração que parece um mantra, que está longe de ser a vontade de Deus, sabe? Aquela oração com todo o respeito, que eu tenho pelos católicos. Eu acho que às vezes rezar o terço, por exemplo, é uma reza que se torna extremamente repetitiva, né? E que a gente olha assim, não vou nem entrar aqui em outros méritos do terço, mas
essa coisa de ficar repetindo, né? Imagina, né, eu vou orar 10 Pai Nosso. O que adianta se o significado da oração do Pai Nosso ela não entrou no meu coração? Se eu primeiro não entendo nem Deus como meu Pai, e menos ainda a questão dele ser nosso, um Deus de toda a terra, de toda a igreja, né? O Pai de todos os filhos, de forma que eu tenho muitos irmãos espalhados pelo mundo e por aí vai. Então, quando a oração é assim, a gente não tem nada da parte de Deus, porque não adianta gritar, não adianta falar, não adianta repetir, porque não vão ser ouvidos, não é? Então Jesus ele diz assim, olha, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, quando nós vamos pedir algo para Deus e que diz respeito às nossas necessidades, hoje nós estamos vivendo um tempo difícil. Você pode orar, Senhor, cuida da minha casa. Cuida, Senhor, da minha vida. Não permita que no meio da crise econômica que está se desenhando, o meu lar, as minhas despensas sejam afetadas. Guarda a minha casa, por favor, meu Senhor. Essa oração é uma oração legítima. Agora, será que Deus não sabe disso? É certo que ele sabe, não é? Então, nós precisamos confiar que Deus vai nos guardar, que Deus vai nos abençoar. Como? Eu não sei. Nós não precisamos saber como. Nós só precisamos saber quem. E quem abençoa é Deus. Então não se preocupe, mas como será que Deus vai fazer? Ué, se Deus vai fazer, por que você está preocupado? Hã? Se Deus vai fazer, por que você quer estar preocupado de como Deus vai realizar? Ele não precisa da nossa aprovação dos seus métodos, ou os métodos que ele vai usar para poder realizar. Ele realiza, não é? Ele é Deus, ele não precisa fazer reunião, ele não precisa de autorização, ele não precisa que a Câmara aprove, ele não precisa que os deputados coloquem lá uma assinatura, não precisa. Quando Deus age, ele age, ponto final, e não há quem possa impedir o agir do nosso Deus. Então, amados, a aula de hoje ela vem para desnudar um pouco a nossa condição humana. Jesus mexe com as nossas estruturas dizendo o seguinte, olha, não seja um hipócrita, né? Não seja um hipócrita, não queira receber os aplausos dos homens. Não viva dessa maneira, porque se você viver assim, Deus não vai te ouvir. Você não tem galardão diante de Deus, não é? A nossa vida ela é uma vida de discrição. O cristão ele sabe o seu lugar. O servo ele conhece o seu lugar, a sua posição, a sua condição. Ele não quer receber algo que deve ser dado a Deus. Quando nós damos esmolas de forma secreta e alguém é abençoado, a glória vai toda para Deus. E aí então nós somos luz, então nós somos sal. Quando nós fazemos algo e buscamos a promoção nossa, então onde que está Deus nesse negócio? Não é? A hipocrisia tomou conta. Amados, em nome de Jesus, que Deus dê graça para que cada um possa compreender estas coisas, né? Como ela está sendo uma aula meramente expositiva, sem a participação das pessoas aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que numa discussão surgiriam coisas tremendas para que a gente avaliasse junto, e provavelmente há muita coisa aqui que eu acabei não explanando, não é? Mas espero que de alguma maneira tenha sido útil na sua vida e que Deus te abençoe e te faça um discípulo segundo o coração de Deus. Alguém que ame a Deus e que seja uma bênção nesses dias. Nós precisamos de homens e mulheres segundo o coração de Deus numa época difícil como nós estamos enfrentando, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Quero orar pela sua vida mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, Senhor, sobre os irmãos e irmãs que acompanharam, Senhor, a aula. Ó Deus, acompanharam esse estudo. Meu Deus, eu sei que há tanta coisa a ser revelada na tua palavra. Espírito Santo, o Senhor é quem nos mostra. O Senhor é quem traz à superfície todas as coisas. Fala, Pai, eu te peço, por favor, ao coração dos teus filhos, de tal maneira que aquela porção que é necessário que eles absorvam, Senhor, e sejam transformados e se assemelhem mais contigo. Ó, meu Deus, essa porção seja verdadeira na vida deles. Eu peço isso, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido, minha querida irmã, e até a próxima. Amém.